transmissão da mensagem semanal é um momento para você cultuar a Deus em sua casa. Se prepare para este tempo. Evite conversas, lanches, distrações no celular. Esta é a hora para ouvirmos ao Senhor por meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Olá, meus queridos, é uma alegria estarmos aqui para mais uma transmissão da mensagem semanal da Base Igreja Cristã. Bom, sabemos que o momento é de muita saudade para os membros da igreja, mas também cremos que temos vivido dias de muitas lições e certamente esses dias reforçarão a nossa vida cristã. Você que não é membro da base, sinta-se acolhido, sabe que é um privilégio tê-lo conosco na caminhada, ainda que virtualmente. Nosso carinho especial hoje às mamães que nos assistem pelo seu dia, neste domingo. Daqui a pouco nós vamos orar por vocês. Mas antes de orarmos e fazermos também a nossa leitura bíblica, alguns avisos importantes. Olha, as pequenas bases online estão ocorrendo semanalmente às quartas-feiras e quintas-feiras à noite. Se você quiser participar de uma das nossas PBs, pode entrar em contato com um dos pastores da igreja, um dos pastores da base, ou mandar um e-mail para baseigrejacristã@gmail.com. Manda um e-mail pra gente. Olha, participe também das lives da base, sexta-feira às 8h30 da noite e sábado às 6 da tarde. Agora, meus irmãos, durante esse período é muito importante que você mantenha suas contribuições de dízimos e ofertas, se possível. Além das despesas fixas, a igreja tem feito investimento para as nossas transmissões, ajudado obras sociais, igrejas carentes também durante esse período, irmãos com necessidades, e você pode fazer parte dessa obra também e pode aí também, claro, fazer a sua transferência usando o aplicativo do seu banco pelo celular ou entrando em contato com a nossa diretoria financeira. Seremos muito gratos e certamente você vai estar ajudando aí nas ações da igreja. Agora um aviso para a moçada, viu? Quem tem de 12 a 17 anos tem programação todo domingo pela manhã. Confere aí o recado. Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui só para lembrá-los novamente de que todo domingo, às 9 horas da manhã, temos a aula dos adolescentes. Agora, o que eu quero dizer com adolescentes? Adolescente é todo aquele jovem de 12 anos para cima. E o que são abordados nessas aulas dos adolescentes? Bom, é esclarecida todas as dúvidas que o jovem cristão tem. Além de que, não é uma simples aula, mas também é cheia de referências e dinâmicas que a tornam mais divertida. Isso foi tudo. Muito obrigado pela sua atenção e boa vida. Muito bem, agora eu quero te convidar a fazermos juntos uma leitura bíblica, em seguida nós vamos orar. Bom, convido a abrir a tua Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo de número 4, texto que eu gosto muito, um texto que muitas vezes me trouxe paz, apacentou o meu coração em momentos de aflição. Salmo de número 4 diz assim, vamos ler juntos. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Escuta, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Meus irmãos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, o Senhor é a nossa segurança. Creia nisso. Vamos orar juntos.
Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te glorificamos e somos gratos, ó Deus, mesmo diante das circunstâncias, diante dos desafios, diante da saudade, nós glorificamos o Teu nome porque cremos num Deus poderoso que tem controle de todas as coisas. Nos ajuda a descansar em Ti, Senhor, a de noite deitar e adormecer certos de que Tu és a nossa segurança, que Tu zela pela Tua igreja. Nós Te agradecemos, Senhor, em meio a essa situação, porque sabemos que Tu és um Deus amoroso, um Deus que cuida da Tua igreja e tem propósitos e serão cumpridos. Por isso nós Te agradecemos. Oramos também neste domingo pelas mamães, por este Dia das Mães, de homenagem a elas, essas mulheres tão especiais, instrumentos Teus, Senhor, instrumentos da Tua obra, Senhor. Mulheres que Tu colocaste no mundo para gerar, para cuidar, para amar os Seus filhos. Muito obrigado por essas mulheres, muito obrigado por nossas mães. Abençoa, Senhor. Conforta o seu coração nesses momentos, talvez. Mães que estejam distantes dos seus filhos nesse momento, que elas possam sentir o afago, o carinho, o Teu amor e o amor também dos seus filhos, que é verdadeiro. Nós cremos nisso, pedimos por elas e oramos, Senhor. Te pedimos também que fale conosco por meio da Tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, amém. Agora aproveite esse momento aí para louvar a Deus e em seguida nós ouviremos a pregação da semana. Deus abençoe você. Olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor,
me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Graça e paz, queridos. Nesse momento nós queremos louvar ao Senhor com você aí na sua casa. Queremos declarar que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Feche seus olhos, louve ao Senhor conosco nesse momento. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, eu sei. Tu és tremendo, todos os dias. Tu és tremendo. Olá, mais uma vez bem-vindo à nossa transmissão da base online. Que a graça e o favor de Deus esteja sempre sobre as nossas vidas. É muito bom ter você aí acompanhando a gente, esse momento que a gente separa no domingo para a gente cultuar a Deus. Você aí na sua casa, onde você estiver acompanhando, com os louvores, com a oração que já foi feita e agora também nesse tempo precioso, que é onde vamos ouvir o Senhor por meio da pregação da palavra. Estamos numa série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses.
Já estamos na reta final dessa série, né? Estamos agora no capítulo 3. Hoje vamos finalizar o capítulo 3 e tem sido um tempo para a gente edificar as nossas vidas, nos alegrarmos no Senhor. É um tempo de muita dificuldade que temos vivido agora, né? Na saúde, nas finanças, na mente, enfim, é um tempo totalmente atípico, mas a palavra do Senhor tem nos sustentado. A minha oração é para que ela seja uma fortaleza para a sua vida, seja alegria para o seu espírito, para que você seja renovado nesse momento. Bem, então dando continuidade à nossa série de mensagens, a gente vai para o capítulo 3, os últimos versículos, a partir do 17 até o 21, na nossa mensagem de hoje. E o texto das Sagradas Escrituras diz o seguinte: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como lhe já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te peço que teu Espírito Santo venha iluminar nossa mente, abrir o nosso coração para compreendermos a tua palavra. Nesse momento, Senhor, que nada roube a nossa atenção. Queremos ouvir a tua voz, que a tua palavra traga um bom alimento para cada vida. Cremos que ela é infalível, inerrante, inspirada e suficiente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você lembra, mas em 2004, eu tive que pesquisar para lembrar o ano, porque eu sabia que já fazia algum tempo. Mas em 2004, Tom Hanks estrelou um filme dirigido por Steven Spielberg, chamado O Terminal. Ele fazia o papel de um homem chamado Victor. Ele era de um país, meio estranho o nome, que é um país que não existe, na verdade, fictício, Crascósia. E esse país, ele estava viajando desse país para os Estados Unidos. E durante o voo para os Estados Unidos, acontece um golpe de Estado nesse país. Então, quando ele desembarca e apresenta o seu passaporte na migração, o passaporte dele não é aceito. Por quê? Porque o seu país não é mais reconhecido como país, já que sofreu esse golpe. E aí isso deixa ele muito triste, ele também não entende direito por ele não falar inglês, ele é levado então à sala da segurança do aeroporto. E ali naquela sala de segurança, ele é informado então desse golpe de Estado que o país dele sofreu. E o chefe da segurança vai dizer então que como o passaporte dele não tem validade, nenhum documento, ele se torna agora cidadão de lugar nenhum. Ele usa exatamente essa frase, cidadão de lugar nenhum. Então o Victor não pode nem voltar para sua terra natal e nem entrar nos Estados Unidos. O que resta então para o personagem é ficar preso, morando dentro do aeroporto John Kennedy, lá em Nova York. Bem, aí o filme desenrola lá dentro do terminal, ele vai fazendo amizade com os funcionários, ele vai conhecendo ali a rotina do aeroporto, ele também tem um envolvimento ali com a personagem da Catherine Zeta-Jones. O filme é muito legal, não vou contar o final porque vale a pena vocês assistirem, mas ele viveu ali o filme inteiro com essa expectativa de retornar para a sua casa, de fazer o que ele tinha que fazer nos Estados Unidos e depois retornar para a sua casa. Mas um cidadão de lugar nenhum, ele não sabe o que fazer da sua vida, porque os seus documentos não servem mais, ele não tem mais uma identidade, ele não sabe o que fazer. Bem, assim como Victor, Paulo prega aos filipenses a certeza de quem vive em um lugar a que não pertence mais. É isso mesmo. Aquele personagem do filme estava ali no aeroporto com a expectativa de voltar para a sua cidade de origem e a certeza de que ele estava num lugar que não era o seu lugar. É disso que Paulo vai falar aqui aos filipenses. Lembrando aqueles irmãos da cidade de Filipos que a cidadania deles, que a sua verdadeira identidade não está aqui na terra. O seu tesouro principal não está aqui na terra, mas sim nos céus. Esse texto vai nos falar como exemplos
de cristãos maduros e saudáveis vão nos ajudar a nos identificar com essa cidadania celestial. E também exemplos que nós devemos desprezar, colocar de lado e até lamentar, porque não devem ser seguidos. Vamos ver o que o texto vai nos dizendo ao longo então do sermão de hoje. Então, primeira coisa que nós temos aí, o primeiro ponto que Paulo trata é um exemplo a ser seguido. Versículo 17 diz: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Após falar aí dos perigos das falsas doutrinas, chamando de cães aqueles que pregavam uma falsa circuncisão e de como os filipenses, como atletas, deveriam perseguir o prêmio seguindo as regras do jogo, agora Paulo entra no clímax do capítulo, começando se colocando como um exemplo a ser seguido. O mesmo apóstolo que disse, ainda que eu não tenha alcançado, se coloca como um exemplo para aqueles crentes de Filipos. Ele começa então chamando eles de irmãos. Isso quer dizer que Paulo está se colocando no mesmo nível, no mesmo patamar que aquelas pessoas da igreja de Filipos. Ou seja, ele era imperfeito, assim como aqueles irmãos também eram imperfeitos. Ele era limitado, homem, como aquelas pessoas também eram limitadas, seres humanos. Apesar de ele ser um grande apóstolo, ou o grande apóstolo, Paulo não era um exemplo de perfeição, mas ele era um exemplo de maturidade. E era isso que os filipenses precisavam compreender, é isso que eles precisavam ter em mente. E ele se colocar como exemplo não era um sinal de arrogância, pelo contrário, era um sinal de praticidade. Era como se Paulo dissesse assim, olha, vocês podem olhar para mim, que eu sou como vocês são meus irmãos. Olhem para mim e eu sou um exemplo para vocês. Paulo está se colocando então num lugar prático, um exemplo palpável, que aqueles irmãos de Filipos poderiam seguir. E esse é o papel do mentor. O mentor, ele não pode se colocar acima. Ele tem que se colocar como alguém mais experiente, como alguém mais maduro, mas nunca se sentindo superior. Os filipenses, eles não podiam ver Paulo. Eles estavam a cerca de 1.300 quilômetros da prisão que Paulo se encontrava em Roma. Mas eles podiam lembrar da conduta do apóstolo como exemplo de vida cristã do tempo em que eles estiveram juntos. Eles tinham essa referência de espiritualidade cristã, de vida com Deus. E não somente Paulo, mas aqueles crentes deveriam observar, o texto diz, os que vivem de acordo com o padrão apresentado pelo apóstolo. Observar tem um significado aí de fixar os olhos ou mirar. E era isso que Paulo estava orientando aqueles irmãos a fazerem. Eles deveriam então fixar os seus olhos em outros irmãos, irmãos já maduros na fé. Provavelmente os bispos e diáconos, que são citados no primeiro capítulo, logo no início da carta, a quem Paulo faz logo uma saudação. Os mais experimentados, que também já seguiram o exemplo do apóstolo e agora eram exemplos para outros cristãos. E essa cadeia, essa continuidade em exemplos, ela deve permanecer no meio da igreja. Apóstolos treinaram outros líderes que treinavam outros cristãos, que treinavam outros cristãos até os dias de hoje. Assim como os filipenses, os cristãos de hoje precisam de mentores para suas vidas. Se tiver mais de um mentor, então seria até melhor. Mas existem aqueles que insistem em serem guiados pelo seu próprio entendimento. Se julgam superiores, se julgam autossuficientes. Mas essa, irmãos, é uma tolice. Essa é a demonstração de uma imaturidade.
Uma pessoa que guia sua vida sem referências é como um motorista sem GPS numa cidade estranha. Ele não sabe que rumo tomar, ele não tem segurança em nada. Aproveitando o exemplo do GPS, você talvez já ouviu falar, se você dirige, provavelmente você tem até instalado no seu celular, o Waze. É um aplicativo de GPS, mas diferentemente dos outros aplicativos, o Waze ele tem alguns recursos que são bem interessantes. Você coloca lá o lugar de destino, né? Então eu quero sair da minha casa até a igreja, até a base. Então o Waze ele vai traçar uma rota melhor, mais rápida, via de regra. Então ele vai procurar os lugares que tem menos trânsito, o lugar onde não tem buraco, que não teve um acidente. No meu trajeto ele vai apontando todas essas coisas. Se tem um acidente, se tem uma obra naquela via, se o semáforo está quebrado. Então esse GPS ele não só vai guiando, mas ele vai sinalizando possíveis problemas ou empecilhos ou dificuldades que eu posso encontrar ao longo do caminho. Mas o Waze não faz isso por conta própria. Sabe como que ele é alimentado? Pelos motoristas que passaram por lá antes de mim. Os motoristas que caminharam nesse percurso e observaram ali um buraco, um acidente, um semáforo que não funciona. Eles sinalizaram lá no aplicativo, assim eu vindo depois deles, agora tenho mais segurança no trajeto. E esse é o princípio, irmãos. Buscar orientações com cristãos mais maduros, que vieram antes de mim. Eles vão orientar uma direção mais segura. Ele tem condições de dizer, esse caminho é perigoso, esse caminho vai te distanciar de Cristo, não vá por aí. Por isso precisamos dar ouvido às pessoas que são mais experientes do que nós. E na caminhada com Cristo não é diferente. Os cristãos que já viveram outras experiências, eles estão habilitados para orientar os que estão chegando agora na família da fé. Precisamos exercer isso, precisamos confiar nossa caminhada a pessoas que têm mais experiências. Consequentemente, você também se torna um exemplo para quem vem depois de você. Por isso é que a igreja não deve ser segmentada. Sabe, tem igreja que divide muito os grupos e parece que cada grupo é uma igreja dentro da igreja. Os jovens andam com os jovens. Os adultos só interagem com os adultos. Os solteiros vivem apenas com os solteiros. Os casados somente com os casados. Idosos é uma outra categoria, uma outra classe. Como, se a gente viver numa igreja assim, segmentada, como que o solteiro que vai entrar numa vida casada vai conhecer mais sobre isso se não puder ouvir a experiência daquele que já tem a vida matrimonial? Ou alguém já adulto, um profissional formado, pode ajudar um jovem que já está na sua vida estudantil a seguir uma profissão? Como, irmãos, podemos aconselhar biblicamente se nós não queremos dar ouvidos àqueles que já estudaram mais do que nós? Aqui tem até uns livros aqui, ó. Todo mundo já estudou bem mais do que eu. São auxílios na hora da preparação do sermão, na preparação de um estudo. São pessoas que vieram antes de mim, que se prepararam antes de mim, não é verdade? Então essas pessoas, elas são capacitadas pelo tempo, pela experiência e têm um papel de ensinar os que estão chegando depois. Mas a orientação de Paulo para os filipenses é: olhem esses irmãos, imitem esses irmãos, sejam como eles são, ajam da maneira como eles têm agido, vivam de acordo com o padrão que lhes apresento. Assim como devemos buscar para nossas vidas exemplos a serem seguidos, devemos estar atentos aos exemplos que devem ser rejeitados. Versículos 18 e 19, Paulo diz: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam em coisas terrenas.
Paulo não se preocupa apenas a dizer aos filipenses, olhem para aqueles e sigam. Mas ele se preocupa em dizer também, olhe para aqueles e não sigam esse exemplo. Aqueles que ele vai chamar então de inimigos da cruz de Cristo. Mas quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Provavelmente são os judaizantes, que eram falsos mestres, que no início do capítulo 3, Paulo vai chamar lá de cães, que praticam o mal e pregam uma falsa circuncisão. Esses falsos mestres estavam dentro da igreja, haviam penetrado e ensinando coisas contrárias ao ensino de Cristo. Eles estavam dentro da igreja, mas estavam fora da fé evangélica. João Calvino vai dizer que eles fingiam ser amigos, eram, no entanto, os piores inimigos do evangelho. Jesus realizou a circuncisão espiritual por meio da sua morte e da sua ressurreição na cruz. Mas eles pregavam uma falsa circuncisão. O muro entre gentios e judeus havia sido derrubado, mas eles queriam reconstruir o muro. A morte de Jesus na cruz rasgou o véu do templo de alto a baixo, mas esses falsos mestres estavam recosturando. E isso que eles faziam. Eles defendiam tudo que Jesus eliminou na cruz. Paulo fala desses homens com lágrimas, porque o ensino daqueles mestres estava devastando a igreja. Seus ensinos contribuíam com as divisões que existiam, inclusive ali dentro da igreja de Filipos. Paulo endurece as palavras com a verdade e diz que o destino deles é a perdição. Isso quer dizer uma condenação eterna. Estão condenados por conta do seu posicionamento. O Deus deles, Paulo vai dizer que é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Dizer que o Deus deles é o estômago não quer dizer que eles sejam glutões, mortos de fome, não é isso. É uma expressão que significa que aquilo que está dentro deles, o desejo da sua carne, é o que comanda toda a sua vida. Ou seja, é aquela pessoa que vive, tem um rei na barriga e vive ao redor do seu umbigo. É isso que Paulo está dizendo. Estes homens aqui que levavam ensinos errados, eles não ensinavam errado porque eles não sabiam que era certo. Eles ensinavam errado porque o Deus deles era o próprio estômago. O seu apetite era insaciável pelos desejos da carne e eles se consideravam superiores. E sempre traziam, então, novidades para a pregação. Esses homens são detentores de novas revelações. Estes homens resgatam práticas religiosas que nada têm a ver com a mensagem da cruz. Na nossa geração, você que está assistindo a gente, não é diferente. Muitos líderes, pastores, se portam dessa maneira ou até piores. Ou até piores. Se é que pode piorar. Eles buscam atenção para si e se colocam muitas vezes no patamar de Jesus. Pregam mensagens que emocionam, que geram milhões de visualizações no YouTube, que conseguem arrebatar e juntar para si milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, mas são inimigos da cruz. Suas mensagens prometem enriquecimento, saúde, felicidade. Mensagens muitas vezes relacionadas ao bem-estar, à performance da vida, no trabalho, na família. Professam heresias graves, como dizer que Deus não governa soberanamente, justificando aquilo que é consequência da queda e do pecado como uma omissão de Deus, heresia. Inimigos da cruz, em peles de cordeiro, com fala mansa e agradável, ignoram o arrependimento,
ignoram a soberania e o poder de Deus, o seu governo, são inimigos da cruz. Homens, mulheres que trabalham pelos seus desejos e objetivos pessoais, atraem milhares e milhares para si, mas longe de Cristo. Suas palavras muitas vezes vão amaciando os corações, satisfazem os desejos, mas separa as pessoas da cruz. Às vezes as suas atividades religiosas, eles são bastante zelosos. O seu falar é doce e cheio de evangeliquez. São rígidos, muitas vezes, em suas disciplinas, mas não mostram qualquer sinal de que são dominados pelo Espírito Santo. Tudo que eles fazem é motivado pela carne, pela busca da sua própria glória. E o pior, estão conduzindo as pessoas para o inferno. Não apenas para um erro teológico, mas para o inferno. Porque se não entendemos o que é o Evangelho, se não temos compreensão das boas novas de Jesus, nós não nos aproximamos de Cristo. Podemos até achar que estamos perto, mas se não entendemos o Evangelho, ainda não estamos salvos. A cruz é a centralidade do Evangelho. A cruz é a base da nossa fé. É o marco do nosso perdão e da nossa redenção. Aquele que não valoriza a cruz, zomba da cruz. Esses são exemplos, irmãos, para não seguirmos. Pelo contrário, é para nós chorarmos e lamentarmos, como Paulo fez. Um cristão maduro não pode seguir homens, mulheres que se comportam dessa maneira. Que o Senhor nos dê discernimento espiritual para percebermos essas coisas. E agora Paulo vai trazer um contraponto. Ele vai trazer um outro lado dessa história. Esses que se comportam assim porque estão preocupados, só pensam nas coisas terrenas. E Paulo então vai dizer agora no versículo 20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo vai fechar essa sessão chamando a atenção dos filipenses para o céu, para a volta de Jesus. Ele enfatiza dizendo: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Ele poderia até começar o texto dizendo porém, a tradução poderia ter começado assim, ou seja, ao contrário desses homens que só pensam nas coisas da terra, nossa cidadania nos céus. Ao contrário deles que só buscam as coisas dessa vida, a nossa cidadania dos céus. Filipos era uma colônia romana, ou seja, um território romano fora de Roma. Eu já falei sobre isso quando eu preguei lá no capítulo 1, quando ele fala: vivam de maneira digna do Evangelho, exercendo a sua cidadania. Porque essa questão da cidadania era algo muito presente no cotidiano dos filipenses. Eles eram conhecidos como Pequena Roma, né? Então eles viviam em Filipos, mas tinham todos os direitos, todos os privilégios e também os deveres de cidadão romano. Mesmo estando a milhares de quilômetros da capital do império, eles podiam desfrutar dos privilégios de um cidadão romano, porque era uma colônia de Roma. Assim, irmãos, como a igreja na terra. Estamos aqui, mas desfrutamos de todas as bênçãos que Cristo conquistou na cruz, disponíveis para nós nas regiões celestiais. Estamos aqui nessa terra, mas somos uma colônia do céu. Não fazemos mais parte disso. E Paulo vai nos dar algumas verdades apresentadas aqui nessas palavras. A primeira é que somos cidadãos dos céus. E cidadania está relacionado aí à conduta. A palavra que Paulo usa tem a ver com conduta. É um termo político para se referir a um comportamento correspondente a um cidadão de um país, seguindo suas leis, os seus costumes, a sua cultura, as suas características. Se a pátria deles
era celeste, a maneira de viver também deveria corresponder a isso. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o céu é um lugar e um estado. É o lugar da morada de Deus e da sua igreja resgatada e um estado de bem-aventurança eterna, onde jamais entrarão dor, a lágrima, o luto ou a morte. Este lugar de bem-aventurança é que a igreja de Cristo pertence. Ainda que estejamos aqui nesse mundo, vivendo as aflições de uma pandemia nunca vista como antes, nunca vista antes como esta. Ainda que soframos todas as consequências desse mundo que está de cabeça para baixo, de fato pertencemos a um lugar de bem-aventurança eterna. Louvado seja Deus por isso. Uma segunda verdade que Paulo traz aqui nesses 2 versículos, 20 e 21, é que essa maneira de viver, eu já falei sobre isso ainda há pouco, é diferente dos falsos mestres. Essa maneira de viver tem a ver com aqueles cristãos do versículo 17, os cristãos maduros, que devem ser o nosso exemplo, que é o contrário dos inimigos da cruz, que só pensam nas coisas terrenas. Então vamos entender isso? A lógica do apóstolo é aqueles que pensam somente em si, aqueles que têm o seu estômago como Deus, que estão condenados à perdição, inimigos da cruz, só pensam nas coisas terrenas, por isso são assim. Do outro lado, temos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo que tem a cidadania celestial, que é formada por cidadãos dos céus. Esses homens impiedosos não desejam o céu e é por isso que não conduzem a sua vida como cidadãos de lá. Mas nós, Igreja de Cristo, povo de Deus, deve se portar, deve viver de acordo com essa cidadania. A nossa conduta, ela não pode ser terrena. Ela precisa ser celestial. E talvez surja uma dúvida, né? Como será uma conduta celestial se eu nunca estive no céu? A única maneira de nós conhecermos as regras de lá é mergulhando nas Escrituras. É por meio da palavra de Deus. E, irmãos, muitos dos nossos sofrimentos estão relacionados à maneira como nós vivemos. Se vivemos para as coisas dessa terra, sofreremos as consequências de maneira mais dolorosa. Mas, se vivemos de maneira correspondente à cidadania dos céus, ainda que passemos pelas dificuldades dessa terra, a nossa conduta continua correspondendo à pátria celestial. Devemos viver dessa maneira. Quanto mais nossos desejos estão relacionados aos ídolos que nós construímos, menos do céu existe em nosso coração. Hoje o Senhor traz essa palavra às nossas vidas para nós mudarmos esses ídolos, para que só tenha um ídolo na nossa vida, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que toda a nossa adoração, reverência, obediência seja para Ele, que é eterno. A outra verdade que Paulo traz nessas palavras é de que do céu vem a nossa esperança. Além de sermos cidadãos do céu, é de lá que vem a nossa esperança. Porque Paulo diz que é de lá que vem o Salvador. Está aí no versículo 21. Perdão, no versículo 20 ainda. É de lá que vem o Salvador. Paulo está dizendo para os filipenses: do céu vem aquele que livra vocês do perigo, o Salvador. Mas ele não é somente Salvador, ele é também o Senhor. Ou seja, do céu vem aquele que nos resgata do perigo e vem aquele que governa soberanamente.
o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo. Jesus, aquele que salva, Cristo, ungido, o escolhido de Deus. É Ele quem vem buscar os filipenses. É Ele quem vem buscar a sua igreja. Como nós olhamos para essa perspectiva, como enxergamos esse futuro, é que vai definir como nós caminhamos agora no presente. Se o nosso coração está nisso, está voltado então para a eternidade, para esse Salvador que virá nos buscar, então a minha conduta nessa terra precisa corresponder a essa expectativa. Se eu tenho expectativa de um dia estar com Cristo, se eu tenho expectativa de olhar para o céu e saber que Jesus vem me buscar, o Salvador, o Senhor, então a minha maneira de viver aqui precisa corresponder a isto. Paulo está tratando disso nessas palavras. E por último, a outra verdade que Paulo traz é que nesse retorno aí triunfal seremos transformados por completo. Ele diz, Ele, Jesus, transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Muita gente acha que após a ressurreição e após a vinda de Cristo, as pessoas vão ser como espíritos, alma penada, vagando por aí. Mas a Bíblia não aponta para isso, de jeito nenhum. Não somente espírito, alma serão restaurados, serão transformados, mas esse corpo frágil, humilhado, humilde, imperfeito, será transformado. Esse corpo que está sujeito às fraquezas, que está sujeito a doenças, que está sujeito a coronavírus, à morte, ele será transformado e passará a ser como o corpo do próprio Jesus ressurreto e glorificado. Esta é a promessa de Deus para a sua igreja. João Calvino chama este corpo de frágil tabernáculo, o qual no instante se vê reduzido a nada. É assim é o nosso corpo. Mas haverá restauração. Restauração que vem do céu. Quando for glorificado, esse corpo estará adequadamente perfeito ao lugar de origem, ao ambiente celestial. Nessa nossa nova condição estaremos aperfeiçoados para adorar e servir a Deus eternamente, sem choro, sem dor, sem sofrimento, sem lamento. Isso acontecerá pelo poder, diz Paulo, que o capacita Cristo a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Pelo poder dado a Cristo Jesus, Deus anulará as leis naturais do pecado. É isso mesmo. Da morte, que estão relacionados à destruição desse nosso corpo que envelhece a cada dia e se desgasta. Por mais saudável que você seja, por mais atleta, por mais que você tenha um histórico aí de atleta e de militar, esse corpo vai se desgastar, porque ele está atingido pelo pecado, pela queda. Mas um dia o Senhor restaurará todas as coisas. Não apenas o nosso espírito estará em Cristo, como já está, mas o nosso corpo será livre da decadência, transformado em seu estado final de glorificação. Só cremos e desejamos isso se formos cidadãos dos céus. Aquele que não está na pátria celestial, aquele que não é um cidadão dos céus, que não tem na sua identidade o sangue do Cordeiro de Deus, não tem no seu coração o desejo pela ressurreição. Eu quero concluir essa mensagem reforçando o que nós vimos hoje aqui. É que estamos nessa terra, mas nós pertencemos à pátria daquele a quem nós chamamos de Rei. Nossa maneira de viver por aqui deve corresponder a essa realidade.
Seguimos as leis e as ordens do reino ao qual pertencemos. Vivemos aqui como estrangeiros, mas na expectativa de voltar para o lar. Devemos viver aqui não desanimados, não derrotados, porque precisamos compreender que em Cristo Jesus temos vida eterna, porque sabemos que um dia tudo isso irá passar e o nosso Senhor e Salvador virá nos buscar. Devemos continuar aqui realizando o trabalho que nos foi confiado com toda a dedicação, para quando Ele voltar, Ele nos encontre em obediência à sua palavra. Devemos fazer isso buscando mentores como referência, cristãos maduros que vão nos ensinar essa caminhada. Quando nós nascemos em um país, nós nascemos em algum território, nenhuma criança nasce sabendo a cultura, a língua, os costumes daquele lugar. Aquela criança ela é ensinada pelos seus pais, pelas pessoas mais velhas que vivem ali. Então ela vai ter as características daquele lugar. Na nossa caminhada também é assim. Por isso a referência de cristãos maduros. Eles nos ensinarão na condução. Escolha para você um mentor. Peça a Deus para te direcionar sobre isso. Eles vão nos ensinar também a rejeitarmos os falsos ensinos. Quando Cristo voltar, Paulo disse que ele irá colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Isso significa, essa expressão, que Jesus irá colocar tudo em ordem, como se fosse uma ordem organizada mesmo, do maior para o menor. Isso quer dizer que cada coisa vai ficar no seu devido lugar e que a restauração promovida pela vinda de Cristo será plena, será completa. Não devemos ceder, então, às pressões deste mundo caído para nós nos encaixarmos numa maneira de viver rebelde. Pelo contrário, devemos olhar para o alto, caminhando para a linha de chegada. Seguiremos correndo esta corrida até que o Rei volte ou que Ele nos chame. Para você que tem vivido de uma maneira distante de tudo isso, talvez de uma maneira indigna do Evangelho, não exercendo a sua cidadania dos céus, até porque você nem entende direito sobre isso, você nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Eu quero dizer para você que a porta desse reino ainda está aberta. Eu quero dizer para você que despertou agora o seu coração e a sua mente para compreender essas coisas celestiais. Eu quero dizer para você que essa porta ainda está aberta. Enquanto o rei não voltar, ainda há tempo de nos arrependermos e tirarmos o documento original com a marca do sangue do Cordeiro. Ainda há tempo de você entrar neste reino através do arrependimento, da confissão dos seus pecados e do reconhecimento desse reinado, dessa soberania de Cristo Jesus. A embaixada dos céus ainda está funcionando. Muitos órgãos estão parados, muitas instituições não estão de portas abertas, mas a embaixada dos céus, a Igreja de Cristo, ela continua funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o serviço você não precisa pagar, porque já foi pago. A emissão desse documento não precisa de um esforço seu, não precisa de um sacrifício seu, ele já está pago. Todas as despesas para que você faça essa viagem, que é definitiva, já foi pago. Está consumado. Agora, use dos serviços dessa agência do reino. Busque alguém maduro na fé. Talvez alguém que compartilhou com você o link desse vídeo. Talvez alguém que está junto com você assistindo essa transmissão. Se essa pessoa fez isso, é porque ela é uma funcionária aqui dessa embaixada. E porque ela deseja que você também conheça o reino de Deus. E você que é um cristão, mas tem deixado ser influenciado pelos desejos da sua carne,
Talvez o seu Deus tenha sido o seu estômago nesses últimos dias. É hora de você se arrepender e viver de maneira digna do Evangelho. E viver correspondendo à sua cidadania. Viver de acordo com a cidadania celestial. Esse momento eu quero orar junto com você. Por favor, não deixa nada te distrair. Eu sei que você está em casa, às vezes o ambiente é meio descontraído, mas que seja um tempo agora para você falar com Deus. Para que Deus aplique essa mensagem ao seu coração e que traga vida e esperança. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, te agradecemos pela Tua palavra, pelas Escrituras Sagradas. Ó Deus, que traz vida para nós. Eu te peço, Senhor, perdão. Te pedimos perdão nesse momento, se temos conduzido a nossa vida de uma maneira negligente, de uma maneira que não corresponde a um cidadão dos céus. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor nos ajude a termos referências cristãs para nos ajudarem nessa caminhada. Pessoas maduras que irão nos aconselhar biblicamente, que servirão de exemplo para nós. E que nós também, Senhor, venhamos amadurecer e crescer e também servir de exemplo para aqueles que chegam depois. Nos dê maturidade, Senhor, para que honremos o Teu nome e honremos a nossa cidadania celestial. Nos livra, Senhor, dos falsos mestres. Nos livra, Senhor, das heresias, das novidades, de um outro evangelho que não é o evangelho. Guarda o nosso coração e a nossa mente em Ti. Que não venhamos ceder às pressões desse mundo. E que nesses dias difíceis que temos vivido, Senhor, lembremos que o lugar o qual pertencemos não terá mais dor, não terá mais sofrimento, não terá mais doença. Estamos aqui, mas não pertencemos mais a este lugar. Aplica essa verdade, essa segurança no coração de cada cristão, Pai. Abençoa também aquele que está ouvindo essa palavra e no seu coração agora nasce a fé, nasce o desejo de pertencer a esse reino. Que o Senhor venha confirmar essa decisão, Pai, e chamar esse filho e essa filha para Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, o seu tempo aqui junto com a gente. Nossa transmissão acontece sempre aos domingos, às 18 horas, e também nós temos programação ao longo da semana. Desejo a você uma semana abençoada, que você possa meditar ainda mais nessa palavra. Estamos quase terminando a carta aos Filipenses. Aproveita, fica lendo e relendo aí uma carta bem curta para você se familiarizar mais com esse texto, entender mais o contexto da carta. Eu tenho certeza que Deus tem muito a falar ao seu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana.